Eu queria dizer que eu fiquei primeiramente assustado quando eu vi o título da palestra, porque eu não sabia, jornalista tem essa mania, né, de achar que a gente é bem informado, sabe de quase tudo, mas eu não imaginava que existiam bancos no Brasil, né, que eram comandados por organizações criminosas, né? Me parece assim um pouco assustador quando eu vi o título. Depois fui estudar um pouco mais e a gente vai entender um pouco isso aqui com a doutora Marina hoje. Marina, eu queria saber primeiro isso, né, que você explicasse para a gente o que é que caracteriza a lavagem de dinheiro e quais são as principais práticas que essas organizações criminosas utilizam para ter esse tipo de banco nas suas mãos, né, e fazer esse tipo de crime acontecer no Brasil. Boa tarde. Obrigada, Jacó. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, antes de começar, eu quero agradecer ao Jus Brasil pelo convite. E voltando para a pergunta do Jacó, respondendo sua pergunta, parece que sim. Em agosto desse ano, saíram as primeiras entrevistas e notícias que noticiaram, que informaram que no Brasil, um banco chamado Banco do Crime foi fundado por uma grande organização criminosa e estava operando aproximadamente 8 bilhões de reais. E esse dinheiro ele estava sendo principalmente usado para condução e financiamento de campanhas políticas e para ocultação de crimes em geral. As notícias, e aí é que eu acho importante a gente fazer essa separação, elas tratam de dois tipos de bancos. Então, os bancos estruturados e conduzidos por organizações criminosas, a gente vai chamar de bancos entre muitas aspas, porque são bancos que não são regulados pelo Banco Central, eles são constituídos como um CNPJ laranja que tem o único objetivo de ocultar e de esconder a origem ilícita dos valores. E os outros bancos que também estão nas investigações criminosas conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo são os bancos tradicionais, regulados pelo Banco Central, e que são tão vítimas quanto a sociedade. Esses bancos eles estão contribuindo para as investigações, e é público, né? Então, se a gente pesquisar, a gente vai ver quais são os bancos estruturados e coordenados pelas organizações criminosas e os bancos institucionalizados que são vítimas. Sim, então, infelizmente, a gente tem bancos conduzidos por organizações criminosas. É isso, né? Todo mundo fazendo seu checklist de bancos aí, porque quando ela me falou isso, eu falei, será que eu tenho algum banco que é conduzido por uma organização criminosa? Enfim, podem levar meu dinheiro, coitado, minha poupança lá para poder fazer minha viagem no final do ano. Mas, enfim, acho que os meus todos estão registrados no Banco Central, não estou correndo esse risco. E aí eu ia te perguntar isso, Marina. Como que as pessoas podem identificar isso, né? Quais são os elementos que podem dar sinais de que aquele banco, entre aspas, de repente é comandado por uma organização criminosa, né? Quais são os principais insights, assim, ó, isso aqui é um sinal, Jacó, acho que aqui tem que ficar atento, né? Não só como cliente, mas não só pensando em como pessoa física como cliente, mas os advogados que estão aqui pensando como que isso pode também envolver alguns clientes seus, algumas outras empresas que podem entrar na Bahia a gente chama de laranjada, né? Sem saber que estão passando por isso, né? Tá. Jacó, assim, eu acho que a indicação e o boca a boca, você perguntar para os clientes, para as pessoas que já são clientes dos bancos, o que o seu banco oferece, pesquisar a gente não precisa ter birôs de pesquisa como nós bancos temos, mas pesquisar a reputação de cada instituição financeira. Se você olhar as páginas oficiais de cada banco, a gente vai conseguir ver alguns traços de incoerência que esses bancos comandados por organizações criminosas trazem. Por exemplo, investigando esse caso na instituição que eu represento, a gente começou a perceber que os sites desses bancos, eles ofereciam vantagens absurdas. Então, pasmem, pague mais barato pela sua conta de luz. E aí era um chamariz do próprio site. Erros de português nos sites desses bancos conduzidos pelas organizações criminosas. Então, busque entender quem são os clientes desse banco, busque entender os traços de regularidade que esses bancos trazem. E, se quiser morrer de certeza, o site do Banco Central
No site do Banco Central é possível a gente pesquisar pelo CNPJ, e aí o CNPJ do banco traz se o Banco Central regula e autoriza o funcionamento desses bancos. Se a gente pesquisar, então, o CNPJ deste banco, que foi construído e é conduzido por organização criminosa, a gente vai ver que ele não é autorizado pelo Banco Central, ele não é regulado pelo Banco Central. Aí agora eu vou trazer um pouco para a realidade dos bancos regularizados, né? Imagino que essas instituições que são comandadas por organizações criminosas surgem para facilitar o crime de lavagem de dinheiro diante da dificuldade, né, que o crime organizado tem de lavar dinheiro nos bancos tradicionais, regulados e tal. Aí a minha pergunta agora para você, Marina, é pensando na rotina desses bancos, né, os bancos regularizados, os bancos que nós conhecemos, né, que são bancos com uma história no Brasil. Como que vocês, né, você trabalha para um desses, tomam esse cuidado? Quais são os cuidados que vocês tomam, melhor perguntando, para evitar que o crime de lavagem de dinheiro ocorra nas dependências dessa instituição financeira que é séria, que é regularizada? E aí, já emendando uma segunda pergunta, quais são os cuidados e como que os dados jurídicos públicos, né, são fundamentais para fazer com que esses cuidados sejam assertivos, sejam realizados? Tá, a gente tem uma obrigação regulatória e legal de conhecermos os nossos clientes, né? Então, conheça o seu cliente, e aí você precisa entender quem é o seu cliente, construir a história do cliente, e a partir da história do cliente, ver se faz sentido, se é coerente a movimentação, as transações financeiras, a movimentação financeira que ele traz. Todos os bancos, e aí cada instituição financeira vai traçar a sua matriz de risco e entender qual o grau de risco que quer e pode assumir, mas independentemente do grau de risco que a gente assuma, a gente precisa ter birôs de consulta, birôs de dados públicos e privados, que forneçam informações como dados públicos, dados processuais, geolocalização, capacidade financeira, capacidade econômica, antecedentes criminais, e aí eu falo de investigação de toda a fase do processo criminal. Para a célula de prevenção à lavagem de dinheiro é muito importante o dado jurídico criminal, né? E aí a combinação de todos esses dados traz para nós, no momento de abertura da conta, uma fotografia do cliente. Então, quem é o cliente na abertura da conta? Essa é a fotografia que eu tenho. Então, é a Marina, que recebe R$ 2.000, que tem um patrimônio de R$ 30.000 e que tem um emprego fixo. E aí eu tenho esses dados públicos de capacidade financeira e econômica. Outra coisa, o que a Marina tem de processo judicial? Então, a Marina tem dívidas trabalhistas, tributárias, a Marina tem antecedente criminal, a Marina não tem, ela tem processo de família. Tudo isso vai contar a história do cliente. Para abertura de conta, é uma fotografia. Para manutenção dessa conta, a gente precisa do filme, né? Então, eu preciso de... E aí, emendando a resposta, né, nessas duas perguntas que você me fez. Eu uso todos esses dados, eu combino todos esses dados e trago um score de risco. Então, com base nesses dados reunidos, eu tenho um score de risco do meu cliente. Meu cliente é baixo, médio ou alto risco. E aí, com o risco traçado, eu trabalho com a forma de monitoramento e revalidação desse cliente. Para eu revalidar esse cliente, eu preciso de um filme, não só a fotografia. Então, eu preciso de birôs de consulta que me tragam informações atualizadas, o mais atualizadas possível, e rapidamente, para que eu veja se as transações feitas pela Marina, elas estão sendo feitas com compatibilidade com a história, com o vídeo, com o filme que eu estou vendo. Então, a Marina tem R$ 2.000, um patrimônio de 30 e está transacionando R$ 100.000, é incoerente. Eu consigo extrair tudo isso das bases públicas e privadas. É incoerente. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar a conta da Marina? Eu vou monitorar a conta dela? Então, são essas informações que a gente colhe na entrada e na manutenção do cliente, e os birôs de dados, os fornecedores de dados precisam ser combinados, né? Não basta uma informação de dado público de geolocalização, de residência. Preciso da soma de todas essas informações. A gente estava falando mais cedo aqui na pré-palestra, né, de como esse monitoramento, a gente costuma enxergar muito como sociedade como o risco o monitoramento do risco negativo, né? Mas como isso também pode gerar um monitoramento para gerar oportunidades, né? Gerar condições positivas, né? Eu brincava que aluguei um apartamento recentemente aqui em São Paulo, né? Sou baiano, moro em São Paulo há pouco tempo, e quando fui alugar o apartamento, eu ofereci para o proprietário, falei, ó, faça um background check da minha vida,
né? Por favor, meça o risco de alugar um apartamento para mim. Você vai ver que eu sou um cara que pago em dia, né? E eu espero que isso me dê um desconto lá na frente, né? Para que a gente possa negociar melhor aqui e você ter a segurança de saber que o inquilino é um cidadão que vai, né, tende a te gerar menos riscos, e eu ter a segurança de saber que você vai me dar um preço de aluguel que dá para eu pagar, até porque em São Paulo aluguel é um desafio, né, gente? Mas, enfim, então é bacana ver isso, né? Enxergar pelo viés positivo todo esse trabalho que vocês fazem, né, como instituição bancária sérias no Brasil, de análise de risco, de análise de comportamento do correntista, né, ou do potencial correntista. Vou te trazer agora uma dúvida sobre como fazer isso com velocidade, porque aqui no papo é legal e tal, mas eu imagino que a rotina de vocês é de fazer essa análise, assim, milhares de análises por dia, numa velocidade muito rápida, precisa de informação de confiança, né? Vocês não podem ter muita margem de erro para isso. E aí eu pergunto para você, Marina, como que vocês encontram caminhos para fazer esse tipo de análise com velocidade, com assertividade e com confiança na quantidade de análises que vocês precisam fazer diariamente, mensalmente, enfim? Jacó, imagine que milhares de contas são abertas por dia e nós temos analistas capacitadíssimos, mas é humanamente impossível que a gente analise conta por conta, individualmente, com a rapidez e profundidade que nós precisamos analisar. Então, a velocidade na informação, né, a velocidade que o nosso fornecedor encaminha os dados, ela é importante para a gente analisar a maior quantidade de processos de clientes possível, com profundidade suficiente para a gente não assumir mais riscos do que a gente está disposto a assumir. Então, imagine que eu, que tenho experiência em leitura de processo, em interpretação de peças específicas processuais, demore 15 minutos para analisar um processo penal de 100 páginas. E aí eu vou analisar só as decisões de mérito importantes e que me levariam a tomar determinada decisão por manutenção, abertura de conta, enfim. A máquina hoje, e aí a gente treina o robô, a gente está buscando tecnologia interna também, além dos fornecedores, ela vai levar 3 minutos, segundos, para fazer a mesma leitura e dar a mesma interpretação que eu dou em 15 minutos. Então, isso em escala, multiplicado, dá para o banco um lucro muito grande e uma qualidade de análises muito maior. É óbvio que eu preciso dos meus analistas sempre validando a tecnologia, treinando a tecnologia. E como a gente treina, né? A gente precisa de especialistas que entendam quais perguntas devem ser feitas para a tecnologia. Eu já estou falando um pouco de IA generativa, de machine learning. A gente precisa de gente que entenda sobre o processo, sobre o direito, mas também sobre dados, para entender quais perguntas devem ser feitas para a máquina para que ela devolva para mim um risco criminal. Então, por exemplo, a Marina, que tem R$ 2.000, um patrimônio de 30 mil, tem um antecedente de tráfico de drogas. Eu vou encerrar a conta dela, ela já está aqui dentro. O analista, ele leria o processo para entender se esse processo é mesmo relacionado ao meu CPF, se eu fui absolvida, se eu fui condenada, se eu sou vítima, em que parte do processo eu estou, se eu sou a autora. A máquina me traria isso muito mais rápido, né? Então, os dados em velocidade me fazem analisar milhares de clientes em escala e com uma margem de erro e de assunção de risco talvez bastante menor. Pessoal, a gente já pegou bem o contexto da palestra, então eu queria deixar aberto para quem quiser participar, fazer perguntas, tá? Só levanta a mão, eu posso ir até vocês, vou com o microfone. Nessa hora eu dou o fone à doutora Marina aqui para que ela possa ouvi-las e tirar dúvidas, tá? Temos a primeira aqui, a Júlia Schultz. É isso, Júlia? Acertei? Deixa eu daqui. Ah, pronto. A Laís deu para ela ali o fone. A Júlia vai fazer uma pergunta, vocês vão ouvir aí e a doutora Marina responde, tá bom? Oi, doutora Marina. Primeiro, muito obrigada. Enfim, essa matéria me fascina. Sou promotora de justiça, né? Eu fui coordenadora do GAECO, no Rio Grande do Sul, de combate à lavagem de dinheiro. E meu mestrado e doutorado foram na área de compliance criminal. Então, assim, posso dizer que o desfecho é exatamente a sua palestra. Considerando, assim, o meu viés, buscando uma efetividade, eu lhe pergunto se tem um segmento por parte do banco
junto ao COAF, dos relatórios que vocês passam, se vocês fazem esse segmento e identificam algum tipo de comunicação e o following com relação ao Ministério Público sobre a persecução criminal. Seu nome? Júlia. Júlia, doutora Júlia, muito prazer, muito obrigada. Sim, eu, inclusive, dentro da célula de PLD, sou uma das pessoas responsáveis por fazer e estruturar as comunicações ao COAF. Nós temos um fluxo, né, uma rotina de identificados os apontamentos de um cliente com antecedente criminal, somado o score de risco alto e decidido o encerramento de conta, a gente encerra e comunica o COAF dentro das alíneas previstas na 4001 e, independentemente da decisão de encerramento, antes mesmo da decisão de encerramento, se eu pego um lote de clientes com antecedentes criminais, e aí, como eu te disse, são muitos clientes que são analisados. Um lote de clientes com antecedentes criminais, eu vou analisar outros critérios de manutenção ou monitoramento do cliente. Antes mesmo dessa decisão, eu já antecipo a comunicação ao COAF para respeitar o prazo, enfim, não sei se eu estou dentro da sua pergunta, mas para respeitar o prazo de comunicação, para acelerar o encaminhamento das provas, das evidências, afinal de contas, a gente está à frente e muito mais próximos da prova do que os promotores, o COAF. Então, nós somos os primeiros que temos contato com as provas. E aí, então, a gente, com um prazo de D1, né, que a gente chama, a gente faz a comunicação ao COAF, respeitando, eu acho que assim, cada vez mais os analistas estão cientes de que a comunicação ao COAF precisa ser completa, para instruir bem as investigações criminais, o relatório de inteligência financeira. Então, não basta que eu diga o nome do cliente, o CPF e quanto movimentou nos últimos 6 meses. Eu preciso trazer mais informações para o persecutor e aí a gente busca instruir periodicamente os nossos analistas nesse sentido. Acho que é isso. Obrigada. Pegando esse gancho da parte mais prática, né? Uma coisa que eu queria que você trouxesse agora, Marina, para a gente era um exemplo, assim, né? Eu posso dizer que já vi algumas histórias aqui no Jus Brasil de como o nosso trabalho contribuiu, por exemplo, para que pessoas que vinculadas a organizações criminosas fizessem empréstimos ilegais, né, em bancos, e a gente conseguia dar informação pública para esse cliente, e o cliente conseguia antecipar o risco, né, e não fazer esse tipo de empréstimo. Conta para a gente uma, duas histórias em que vocês tiveram as informações jurídicas, né, públicas, processuais, como base fundamental para evitar que algo acontecesse fora da lei, né, em algum pedido feito a vocês lá no banco. Sim, Jacó, eu vou usar aqui nomes fictícios, tá? Então, uma empresa de carnes, porque não são públicos os casos. Então, uma empresa de carnes, ela busca o banco, e aí, veja, é um potencial cliente muito bom, financeiramente falando, para o comercial é um cliente muito bom, mas que, olhando os birôs de dados de capacidade de faturamento da empresa, e aí, quando a gente fala em processo penal, a gente vai olhar não para o CNPJ, e aí a gente olha os crimes ambientais do CNPJ, mas a gente vai descendo a cadeia, a estrutura societária, e a gente vai olhar para os CPFs que compõem aquele CNPJ. Então, as empresas, elas estão cada vez mais sofisticadas e eu acredito que empresas que têm antecedentes criminais ou que são constituídas com a intenção de confundir a nossa visão, elas têm estruturas societárias ainda mais elaboradas. Então, descendo para a cadeia de sócios, a gente encontrou alguns sócios que tinham apontamentos criminais, inclusive de tráfico de 600 quilos de cocaína. Então, um dos sócios era sócio também em outra empresa, e era uma empresa de pedras de ardósia. Eles exportavam pedras de ardósia. Então, as pedras, eles colocavam os saquinhos de cocaína entre as pedras de ardósia e, enfim, a gente, com os birôs de consulta processual, a gente conseguiu ver o inquérito, foto do inquérito, a gente elaborou o dossiê, eu elaborei o dossiê, tivemos conversa com diretoria e, obviamente, o cliente foi negado, apesar de inicialmente parecer um bom cliente. Então, o parecer jurídico de risco criminal foi decisivo
para a gente nem abrir nenhuma oportunidade de abertura de conta, concessão de crédito, câmbio, nada disso, né? E o interessante, só fazendo um adendo, que essa é uma contribuição para a sociedade como um todo, né? Para a democracia, para o fortalecimento das instituições, não apenas para o mercado corporativo, né? Você está dificultando o fluxo do crime organizado e fazendo um bem, a grosso modo, para todos nós como cidadãos, né? Não apenas para o banco que evitou cair nesse golpe, ou eventualmente para quem sofre condições mais diretas, né? De contextos negativos por conta daquela instituição, né? A gente brinca que o PLD do banco é o Ministério Público do banco, né? O comercial fica um pouco irritado, mas a gente é pró-business, mas a gente precisa fechar as portas não só da instituição. Quando a gente fecha as portas do sistema financeiro nacional, não é à toa que a gente tem obrigação regulatória, né? Não é só um negócio, a gente tem responsabilidade, a gente tem obrigação regulatória, a gente precisa prestar contas para o COAF, para o Ministério Público. Se uma operação de câmbio, por exemplo, acontece com esse cliente, somos nós, os advogados do banco, que vão depor na delegacia, os representantes, os diretores do banco. Então, existe uma obrigação interna, mas existe uma obrigação ainda maior, que é externa e para toda a sociedade, né? Alguém mais quer fazer a pergunta, pessoal? O Roberto Laquala, é isso, Roberto? Só sobrenome fácil aqui na feira hoje. Pois é. Doutora, muito boa tarde, obrigado. Essas fintech que hoje estão surgindo, uma maneira de blindar o empresário ou até mesmo a empresa, de poder colocar e guardar dinheiro, como que a senhora vê hoje, com o seu ponto de vista, essa parte estratégica hoje que se tornou não vamos dizer um dólar, mas assim, as empresas estão fazendo as propagandas com isso, né? Olha, traga o seu dinheiro para cá que a gente vai te proteger, não é nem de paraísos fiscais, mas assim, esses bancos digitais, fintech, eu fui claro na minha pergunta, não? Acho que sim, eu vou começar a resposta, se eu não estiver alcançando o que você espera, você me diz, tá bom? Tá. Obrigada pela pergunta, Roberto. Eu pego, doutora. Isso aqui. Obrigada. Cuidado, porque você está ganhando R$2.000, tá? É o exemplo que você tem dito aqui, que eu ganho R$2.000. Essa é a minha última pergunta para você, tá? Daqui a pouco. Deixa eu contar essa verdade aí. Obrigada pela pergunta. Se eu entendi bem a sua pergunta, você está sugerindo empresas fintechs que são criadas com o intuito de ocultar os valores, seja dos próprios organizadores e fundadores da empresa, seja dos seus clientes, é isso? Tá. Se for isso, o crime, a constituição da empresa, né, para nós no banco é uma empresa laranja, né? É uma empresa que é criada com a função criminosa. Eu não vou responsabilizar, a doutora Júlia não vai responsabilizar a empresa, mas ela vai responsabilizar os sócios da empresa. As fintechs, e aí por isso que, voltando um passo atrás, elas também prestam informações e são reguladas pelos órgãos, pelos regulatórios do Sistema Financeiro Nacional. Então, Banco Central, CVM, esses órgãos, eles precisam autorizar o funcionamento dessas empresas. Imaginemos que, na sua pergunta, essas fintechs não estejam registradas e não sejam fiscalizadas pelo Banco Central ou pela CVM e reguladores, né? Que elas estejam à margem da lei. A própria empresa foi constituída com finalidade criminosa, com a finalidade de ocultar bens, e toda essa estrutura empresária, e aí representada pelas suas pessoas físicas, será responsabilizada criminalmente, e aí eu acho que eu nem consigo falar em fiscalização de PLD, porque essa empresa é uma empresa que está à margem da legislação. Eu entendi bem sua pergunta, era isso? Então são empresas criminosas, são empresas que são constituídas com objetivo. Por quê? Porque colocar o dinheiro dentro dos bancos institucionalizados e regulados pelo Banco Central é um impasse para os criminosos, porque nós estamos olhando, nós estamos fiscalizando, nós temos alertas de monitoramento, nós temos obrigação de comunicar ao COAF, o Ministério Público, as autoridades policiais, e essas empresas que estão sendo constituídas marginalmente, elas são empresas completamente criminosas e que,
não tem o regulador em cima, não imagino que não tenham, e aí eu não tenho propriedade para falar porque eu não as conheço, mas imagino que não tenham alertas de risco, porque a intenção é não alertar o risco, né? É não colocar o dinheiro numa instituição que vai fiscalizar e que vai comunicar os órgãos competentes para a investigação. Maravilha. Exato, a gente bloqueia. Perfeito. Marina, queria te perguntar agora um pouco sobre carreira aqui, né? A gente deve ter aqui nos ouvindo nessa palestra, e depois quem vai assistir a gente no canal do Jus Brasil no YouTube, pessoas que talvez estejam interessadas em trabalhar com isso, né? Com o que você faz no banco hoje. Há pessoas que não acreditaram que você ganha R$2.000, como você deu no seu exemplo aqui o tempo inteiro. Não, enfim. Fiquei até nervoso agora que você falou isso. Mas enfim. Mas voltando, como que é o trabalho de vocês? Claro que tem toda uma base de conhecimento jurídico, né, como advogada, sênior, né, para todo esse conhecimento aí do direito, né, mas imagino que você tenha que ter desenvolvido outras habilidades, o uso de tecnologia, né, o acompanhamento na relação com esses órgãos públicos, COAF, Ministério Público. Então conta um pouco como que é a tua rotina nesse viés de carreira aqui, para de repente ver se as pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu quero comentar um pouco sobre isso também. Obrigada. Eu aprendo todos os dias, né? O PLD da instituição onde eu trabalho é composto por pessoas de diversas formações, né? Nós não temos só advogados ou pessoas formadas em direito, nós temos cientistas de dados, então a gente chama de compliance intelligence, inclusive a Isa tá ali, que é da célula lindona, é formada por pessoas que entendem de direito, entendem de dados, estruturados, administradores de empresas, contadores. Então, é uma equipe diversa, a equipe de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Acho que a formação jurídica é indispensável para essa equipe, né? Para a gente seguir, sei lá, para a gente ter um setor de prevenção à lavagem de dinheiro coeso e que possa construir ideias inovadoras sob o ponto de vista de tecnologia, mas que também não deixem de olhar para a técnica jurídica. É importante que esse time seja diverso. Eu tenho mais tempo de carreira de advocacia criminal. Eu trabalhei por muitos anos em escritório que combatia o crime de colarinho branco. A gente atuava como assistente de acusação, em grande parte dos casos, para grandes empresas, para pessoas físicas, representantes de grandes empresas, e também em alguns casos como defesa. Então, eu sempre estudei muito direito penal, sempre gostei muito de direito penal, e no banco desenvolvi habilidades de tecnologia, estou desenvolvendo habilidades de tecnologia que são necessárias para a gente construir uma matriz de risco criminal. Então, a gente construiu lá uma matriz de risco criminal, que é majoritariamente jurídica, que tem fundamentos jurídicos processuais, mas que precisa ter um conhecimento raso, que é o meu caso, de dados, né? Então, eu preciso saber o que a tecnologia lê dentro do processo judicial, no processo penal, e para que essa leitura da máquina seja uma leitura ótima para nós que tomaremos as decisões. Então, eu vou trazer palavras de decisão de mérito, então, condenado, absolvido, processo suspenso, processo arquivado, combinado com outros termos jurídicos, mas que aí eu preciso da ajuda da estrutura de dados, dos cientistas de dados, que me dirão, Marina, faça uma pergunta para a tecnologia, uma pergunta jurídica, mas uma pergunta simples, que vai pescar e combinar todos esses fatores, e com essa combinação a gente vai conseguir auxiliar o analista a tomar uma decisão. Então, eu estou aprendendo isso todos os dias, com a equipe diversa que a gente tem lá, muito legal, maravilhosa. Eu acredito que para quem quer trabalhar numa área de prevenção à lavagem de dinheiro de banco e que tem formação jurídica, é indispensável conhecer um pouco de tecnologia, um pouco do regulador, do Banco Central, precisa conhecer as circulares do Banco Central, a responsabilidade que o dono do banco tem, o funcionário do banco tem, todo mundo, enquanto pessoa física, tem. A gente trabalha com coisa muito séria.
e a gente é obrigado a reportar todo tipo de crime, de ilícito que a gente vê no dia a dia. Então, é importante conhecer da lei, da tecnologia, do regulador. Tá, eu consegui o que eu queria, né? Que era provar que você não ganhava R$ 2.000, porque a pessoa que faz tanta coisa tão complexa, impossível que ganhe R$ 2.000. Então, minha missão está cumprida aqui, tá? Eu vou fazer uma última pergunta para depois ouvir de novo pessoas da plateia e a gente encaminhar para o final. Queria colocar nessa conversa agora um personagem aqui, que é o dado público e aberto, né? Diante desse desafio tão complexo, né, das instituições bancárias legalizadas, sérias do Brasil, de fazer todo esse acompanhamento para prevenir a lavagem de dinheiro, e também desse desafio complexo de nós, cidadãos, pessoas advogadas, pessoas do mercado corporativo, de não participarem de de algum negócio com eventuais bancos, entre aspas, que são organizados que são financiados por organizações criminosas. Qual é a importância desse dado jurídico, e aqui especificamente do dado jurídico, porque o Bureau de vocês envolve muitos dados, né? Mas o dado jurídico, o dado processual, existir de forma aberta, transparente e acessível, né? Enquanto forma de pensar no Estado brasileiro, e qual a importância disso estar aberto e qual a importância de existirem caminhos, tecnologias que permitam o acesso a esse dado com confiança e com velocidade. Sim, condição sine qua non para rodar esse sistema aí de prevenção que você contou aqui no decorrer da palestra? Tá, Jacó. A gente tem inúmeras discussões sobre proteção de dados e informações sigilosas, né? Então, até que ponto os bancos vão compartilhar as informações? De onde qual a fonte que a gente se vale, né? Então, Infoconv, que é uma fonte pública, Receita Federal, então, nós temos diversas fontes públicas que são muito úteis para o dia a dia de PLD, mas eu acredito que a gente poderia ter um pouco mais e sermos um pouco mais ousados, e aí eu vou me valer vou ser um pouco chata, falar um juridiquês rápido, prometo. Eu vou me valer da Lei Complementar 105, que é uma legislação que diz que os dados bancários são sigilosos. Mas ela tem uma exceção que ela fala, exceto... eu só tô derrubando, né? Não, mas agora foi mais barato, que foi só o fone. O celular é mais de R$ 2.000. R$ 2.000 não sai da minha cabeça. Desculpa, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Continua no seu juridiquês aí. Achei que você ia falar em latim, mas nem foi latim, então tá tudo bem. Não vou falar latim. Ah, tá. Ela excepciona a regra do sigilo para casos que tratarem de investigações criminais ou processos, temas penais, né? De forma simplificada. Então, me valendo dessa lei complementar que trata do sigilo bancário, eu adoraria que a interpretação dela pudesse ser estendida, e eu não acho que a gente precisa de mais leis, que a gente, talvez, nós temos um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, que é um acordo de compartilhamento de dados entre instituições financeiras e Polícia Federal. Então, me valendo da Lei Complementar 105 e desse acordo que a FEBRABAN tem com a Polícia Federal, eu entendo que poderíamos ter mais dados públicos compartilhados, ou pelo menos dados advindos de investigações criminais, compartilhados entre instituições financeiras e órgãos investigativos e persecutores penais, porque as informações públicas, elas são mais seguras, né? Elas são seguras, elas são rápidas, a gente não paga por elas. Então, eu teria um bureau de dados um tanto quanto rico se eu tivesse essa ampliação do fornecimento de dados públicos para a formação do nosso convencimento no banco. Interessante esse ponto que você trouxe, né, de que o respeito à privacidade, a lei de privacidade de dados e a abertura das informações, né, para que elas se tornem públicas, não há um dilema sobre isso, né? O que há é uma responsabilidade para que esses dados sejam tratados de forma correta, estruturada, né? Para que seus casos de uso sejam casos de uso previstos em legislação, com muita responsabilidade, enfim. Então, criar eu diria que é um falso dilema, né? Privacidade de dados ou dados abertos, as duas coisas, né? Respeitando de forma séria e tal, que eu acho que é importante ficar bem claro. Alguém mais tem perguntas? Aqui,
Jason, é isso, Jason? Ribeiro. Boa tarde, doutora. Minha pergunta pode ser até um pouco inocente, né? Mas falando sobre essa parte de estudo do processo, queria saber um pouco mais se vocês analisam o processo quando ele já tem um trânsito julgado, já está julgado, porque quando a gente fala de lavagem de capitais, em regra, os processos, a maioria deles correm em segredo de justiça, né? E até para advogados, às vezes é difícil de conseguir um viés, pegar aquela informação com mais detalhe. Quer saber, se possível, né? Se tem um sistema permissivo que vocês pegam com, por exemplo, o Jus Brasil, como que é feito esse tipo de pesquisa, essa análise um pouco mais aprofundada? Obrigada, Jason. Essa pergunta é Obrigado, ótima. Jason. Pergunta é ótima. Não, a gente não considera só os casos com trânsito em julgado de jeito nenhum. Existe sim projeto de lei para que isso seja feito, tá? Para que os bancos passem a considerar só processos transitados em julgado para negar a abertura de contas. O que me arrepia, porque poucos casos de criminosos estão transitados em julgado. E aí, eu estou falando, respeitando, sim, os princípios de, na dúvida, a favor do réu, de a gente não vai pré-julgar ninguém, eu conheço e respeito, mas, enquanto instituição financeira que tem responsabilidade com a sociedade, porque zela pelo sistema financeiro nacional, nós, todas as instituições financeiras, elas trabalham com o processo do início ao fim, né? Então, como eu disse, a gente constrói uma matriz de risco, e essa matriz considera todas as fases do processo. Eu vou atribuir maior grau de risco para um caso que tiver transitado em julgado, mas um caso que tiver em fase inicial de inquérito policial, tem risco também. Tem risco médio, tem risco alto, às vezes. Eu estou falando de um traficante de drogas, do caso da Ardósia com cocaína, 600 quilos de cocaína que eu falei, que eu analisei. A gente estava em fase inicial de processo. Então, eu não vou esperar transitar em julgado para dizer ele não pode colocar o dinheiro proveniente do tráfico. Existem indícios de que aquele dinheiro que será colocado dentro do sistema regular financeiro nacional é proveniente do tráfico de drogas. E aí, emendando com a pergunta que é Roberto? Isso, Roberto. Para os bancos que são regulados pelo Banco Central, esses indícios, né, esses alertas de indícios, eles já são um indicativo de decisão, né, de manutenção ou não. Para eu comunicar o COAFIO, para eu contribuir com a sociedade, fornecer para os órgãos competentes para a investigação penal, eu preciso ser tempestiva. Então, eu preciso trabalhar com o processo do início ao fim. E as nossas decisões, elas são tomadas, inclusive de encerramento ou de não abertura de conta, no início de um processo criminal. Os birôs, e aí, depois você perguntar, você consegue ver os processos? Os advogados da equipe conseguem, né? Alguns processos seguem em segredo de justiça, sim, mas eu tenho conseguido acesso à grande maioria deles, tá? Alguns tribunais específicos não permitem o acesso, mas para a grande maioria a gente consegue, sim. Os birôs de dados, o Jus Brasil, por exemplo, eles fornecem, inclusive quando o processo está em segredo de justiça, o que o tribunal fornece. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo fornece... Para de tentar, adivinha. Fornece os andamentos processuais. Então, ele vai fornecer ali o tipo do crime, o número do processo, o andamento processual, o último andamento, ou... Enfim, eu já consigo trabalhar com essas informações. Então, mesmo que eu não consiga, é óbvio que a minha decisão vai ser mais acertada, quanto mais detalhes do processo eu tiver. Mas, para os fornecedores de informações jurídicas, quando eles me dão a informação de esse processo está em segredo de justiça, Marina, mas ele está em fase de instrução, tem uma audiência agendada e ele trata de corrupção, eu consigo decidir com esses dados. Então, eu acho que a gente, assim, o que a gente tem hoje é suficiente para a gente tomar boas decisões. Responde sua pergunta? Maravilha. Pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui e depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por conta do tempo. Temos mais uma palestra logo após a doutora Marina, que é sobre
a pesquisa jurídica de doutrina no ambiente digital, muito legal também, quem quiser continuar. Mas vamos para uma última pergunta e depois a gente faz o encerramento aqui, tá bom, doutora? É o Gleiton Fontoura, não é isso? Doutora Marina, boa tarde. Boa É tarde. um prazer poder ouvi-la. O tema da lavagem de dinheiro é realmente fascinante. Eu queria saber que outras dificuldades foram implementadas na investigação da lavagem de capitais com a entrada das criptomoedas. Tá. Bom, Tá vendo aí que ousado, né? no final vem o mais complicado. Boa pergunta. Obrigada pela pergunta. Cripto é ainda. Algumas instituições financeiras não aceitam a operação de cripto, né? Exatamente porque é difícil rastrear, é um ativo financeiro que não tem o mesmo comportamento, o mesmo padrão de comportamento do dinheiro. E eu, não entendedora de cripto a fundo, posso te dizer que, na minha rotina, o que a gente encontra de dificuldade quando a gente vai buscar formas de pensar em como a gente rastrearia, como a gente mapearia a movimentação das criptos aqui, caso a gente autorizasse investimentos ou operações em cripto. A gente teria que ter a gente comunicaria os órgãos competentes, então as regras do regulador valem para cripto também, mas a gente teria que ter, eu acredito que uma inteligência para além dos dados que a gente vê aqui. Então, o cientista de dados, o compliance intelligence da minha equipe, teria então que rastrear quanto vale, porque para o dinheiro, é fácil eu dizer que uma casa vale o que o cliente diz que vale quando eu olho para o mercado. Quando existe uma operação de cripto, o valor aportado, o valor colocado ali, é um valor que eu tenho pouca análise comparativa. E aí, porque eu tenho pouca análise comparativa, eu penso que é difícil de rastrear tanto quanto ou mais do que uma obra de arte, por exemplo, ou um show. A gente fala, quando a gente vai olhar alguns casos muito, muito complexos, que quando eu estou falando de produções artísticas, eu tenho dificuldade de dizer se aquilo que o cliente diz que vale mesmo. Então, eu produzi um show e eu disse que aquele show valeu 2 bi e eu quero fazer uma operação de câmbio no banco. E aí eu vou bater na porta do banco e tendo 2 bi, eu não vou abrir a conta pelo app e passar despercebido, eu vou direto no dono do banco. E aí eu quero fazer uma operação de câmbio no banco. E eu vou dizer que aquele show valeu aquilo. É difícil eu dizer, enquanto banco, que não valeu o que o cliente está dizendo que valeu, os 2 bilhões. No cripto, eu acho que a gente enfrentaria também uma dificuldade ainda maior de comparativo. Então, o cliente transacionaria valores que a gente não teria um lastro, a gente não teria como pedir a comprovação de que aqueles valores transferidos ou transacionados ali dentro da nossa instituição estão compatíveis com o patrimônio do cliente. E aí eu acho que a dificuldade que eu enxergo, e aí, de novo, não sendo especialista no tema, de cripto especificamente, é a diferença do lastro e a dificuldade de comparação dos valores que a gente tem quando a gente fala em dinheiro e em ativos financeiros em geral. Obrigada. Colocou a cripto, complicou bastante, viu? É um desafio. Complicou. Doutora Marina Vezu, muito obrigado mais uma vez, né? Infelizmente a gente não tem mais tempo. Estamos aqui na tela com o contato da doutora Marina, para quem quiser tirar dúvida depois, né? Ou fazer um network com ela, para quem sabe, né? Como training dela, começar ganhando já os R$2.000, tá? Depois vocês vão voando na carreira. O meu contato está aqui, eu sou bem menos útil que a doutora Marina e, de fato, eu estou mais próximo dos R$2.000 do que ela, mas também se vocês precisarem. E aqui nesse QR Code, a gente tem alguns caminhos e nos orgulhamos muito, né, enquanto empresa, Jus Brasil, de apoiar iniciativas, né, como essas, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, né, de ser uma empresa que
tem esse impacto social positivo na medida que a gente facilita o acesso aos dados jurídicos públicos para que empresas como a que a doutora Marina representa e tantas outras no Brasil consigam fazer essa prevenção, né, a crimes e fundamentalmente a problemas sociais tão graves como que nós falamos aqui hoje de instituições criminosas que estão nas mãos, né, do crime organizado. Mais uma vez queria te agradecer, né? Assim, acho que não vai ser o nosso último encontro. O Jus Brasil vai continuar pedindo para você participar dos nossos eventos. Final de 2025 vem aí. E eu queria terminar assim, você falou que é difícil classificar uma obra de arte, e aí eu vou terminar bem piegas e poético aqui, que não temos como mensurar o valor de tê-la conosco aqui hoje, passar tanto conhecimento, né, com tanta profundidade de conhecimento, mas ao mesmo tempo uma linguagem muito simples, um carisma absurdo. Muito obrigado de verdade. E para fechar, doutora Marina, te dando a palavra, queria sair daqui com essa percepção pessoal, né? Eu sequer sabia que existiam bancos comandados por organizações criminosas, sequer sabia que eu trabalhava numa empresa que ajudava a combater esse tipo de crime, né? De alguma forma, eu vou contar isso pro meu filho, né? Acho que é uma coisa legal, assim, né? Para a gente falar com quem é que a gente trabalha. Eu queria parabenizar você por esse trabalho, né? Saber que o seu trabalho nos protege de alguma forma para que esse tipo de crime cresça no Brasil. Jacó, quem agradece sou eu. Muito obrigada Jus Brasil pelo convite. Principalmente muito obrigada por vocês que estão me ouvindo, que ouviram meu trava-línguas no começo, que eu estava tensona. Obrigada pelas perguntas, que tornaram o debate mais gostoso, pela beleza da plateia, né? Obrigada. Obrigado, pessoal.